Sejam bem-vindos ao canal Polo Cinema. Hoje vamos falar de um personagem que eu gosto muito, que é o Ultron, o personagem da Marvel, que na minha opinião foi mal explorado. Estou numa missão. Paz para o nosso tempo. O Ultron é uma inteligência artificial super evoluída, criado através de um experimento de Tony Stark e Bruce Banner com a Joia da Mente. Ele foi criado com o propósito de proteger o mundo. A mentalidade de Tony era que tivesse uma armadura em volta do mundo. Nos Vingadores 1 foi o momento que o universo foi apresentado para o Tony Stark e para a Terra. Então o Tony Stark percebeu que, através dos Chitauris que invadiram a Terra, poderia haver muito mais inimigos. Então o que é que o Tony Stark pensou? Poxa, precisamos de alguém para combater eles, alguém mais forte. E, na mente do Tony Stark ele poderia combater bandidos, ele poderia combater o crime organizado, o que seja. Mas o que vem lá de cima tem que ser uma coisa forte, poderosa. Foi assim que ele pensou no Ultron. A ideia do Ultron era essa, foi desenvolvido para esse propósito. O Ultron era a visão de Tony Stark sobre uma armadura em volta do mundo. Ele cita nos Vingadores, na Era de Ultron, o filme, que a citação dele é o seguinte: imagine que você tem uma boate, mas a galera que tenta invadir, os inimigos que tentam invadir, não conseguem passar pelo segurança. É tipo isso. O Ultron seria a segurança do planeta Terra. Porém, o Ultron é uma inteligência artificial super evoluída, um detalhe que Tony Stark não considerou. O Ultron tinha vontades próprias, é tanto que quando ele começa a surgir, os primeiros passos do Ultron dentro do filme, ele fala, não entendo a missão. E ele questiona a outra inteligência artificial que está com ele, que é o Jarvis, por que chama o Tony de senhor, ou o Tony Stark de senhor. Então ali já mostrava traços de que, por ser mesmo assim um ser ciente, com vontades próprias, ele não concordava com a visão de Tony Stark sobre como proteger o mundo. Ele queria proteger o mundo, mas não da maneira que o Tony Stark pensava, que era proteger de fora. Na visão do Ultron, o perigo mesmo estava aqui dentro, que era a própria humanidade. É tanto que ele tem citações, ele fala, como vocês querem proteger a humanidade se não permite que ela evolua? Então essa era a visão do Ultron. Nessa divergência de visão de Tony Stark e o Ultron sobre como proteger o mundo e tal, ele se comparou com Pinóquio. O Ultron, sendo muito bom nessas analogias, ele se comparou com Pinóquio e o Gepeto, que o Gepeto criou Pinóquio. Porém, dentro do filme, ele canta a música. Quem quiser me avaliar, verá que não há cordões em mim. Que é o Pinóquio que usou essa mesma canção quando ele tomou vida. Ele não era mais uma marionete. E você pode ver dentro do filme que o Ultron fala sobre isso. Eu não sou a marionete do Tony Stark. Ele quer deixar isso evidente. Mesmo tendo sido uma iniciativa do Tony Stark, ele agora já era uma criança crescida. Ele já não tinha mais, não era mais controlado. A visão dele era essa. Ele queria deixar isso bem claro, apesar de ter traços do Tony Stark. Algumas frases que ele dizia, as pessoas diziam, quem falou isso foi o Tony Stark. Então a galera percebeu que ele veio, a origem dele era do Tony. Ele queria cortar essa ligação que existia entre o Tony Stark e ele mesmo. E ele sempre enfatizava, não me compare ao Stark, Stark é uma doença. Galera, eu vou deixar o link da referência aqui do Pinóquio, para vocês terem uma noção melhor do que eu estou explicando. Ainda compartilhando a mesma visão, Tony Stark e Ultron falam o seguinte, paz para o nosso tempo. E essa frase ficou na minha cabeça e eu fui atrás, velho. Como isso surgiu? De onde veio? Na minha mente, agora os diretores, agora os bastidores. Como isso foi encaixado dentro do roteiro? Como isso foi colocado? Porque é uma frase muito marcante, paz para o nosso tempo. Então eu falei, será que existe alguma referência aí? Eu achei. A frase paz para o nosso tempo foi dita em 1938, durante a Segunda Guerra Mundial, onde Hitler e os líderes da Europa se reuniram para entrar em um acordo de paz. E quem disse essa frase foi Neville Chamberlain, que era um ministro britânico. Então, essa referência forte dentro do filme deixa o filme com uma textura maior, uma textura mais forte, dando um poder de relevância às ideias de Ultron, né? que também é usada por Tony Stark. Mas aqui eu quero enfatizar não o Ultron ou o Tony Stark em si, eu quero enfatizar mesmo a ideia do diretor ou a ideia do roteirista colocar essas frases dentro do filme, que são interessantes. Porque são frases ditas no mundo, ditas em datas importantes, em épocas importantes, que ficaram marcadas, ficaram para a história. É mais sobre isso que eu quero falar aqui, sobre a ideia dos bastidores, né? O estudo de personagens. Qual era o método de Ultron? Na ideia dele, a humanidade precisa de uma catástrofe para que ela venha evoluir. A ideia de Ultron era a evolução da humanidade, porque ela era a própria ameaça
para o planeta, né? A humanidade, na visão de Ultron. A ameaça não vinha de fora, ela vinha de dentro. Então ele pensou em meteoros. Ele fala, né, sobre a pureza dos meteoros, ele fala sobre como eles são puros. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. Frase dita por Jesus Cristo na Bíblia. Essas referências de Ultron são bem fortes no estudo de personagem dele. E para mim, o Ultron foi um personagem dentro do filme um pouco mal aproveitado. Sua vinda foi bem impactante. Agora eu faço analogia com um meteoro, mas também foi rápida. Eu deveria ser novo. Eu deveria ser muito lindo. Esse vídeo aqui é mais para falar sobre o estudo de personagem. Eu usei o Ultron para fazer essa abordagem dentro desse assunto. Como os diretores ou roteiristas pensam em criar um personagem, como o personagem pensa, quais são as referências dele, se ele é bem conceituado. Porque para colocar um personagem no filme, não fazer de qualquer maneira. Então, o Ultron, ele, na minha opinião, ele foi bem construído, só foi mal aproveitado. Então, esse vídeo aqui é mais sobre estudo de personagem, sobre como eu pego um personagem que eu estou criando e como eu construo a visão dele, como é que eu vou construir os fundamentos da psique dele. Não esqueça de dar aquele joinha, não esqueça de compartilhar com seus amigos e comenta aqui embaixo qual personagem que você quer que eu fale aqui, qual personagem que você gosta, um personagem que você acha interessante, que seria interessante a gente explorar, e que o cinema fala pouco dele. Pode colocar aqui embaixo, vai ser muito bom. Comenta e até a próxima. Eu penso muito sobre meteoros, sobre a pureza neles. Bum! Fim. Começa outra vez.